Hoje o programa Diálogo Sem Fronteira tem a satisfação de receber a professora Aline Vieira de Carvalho. Seja bem-vinda, professora. Muito obrigada pelo convite, é um grande prazer, uma satisfação estar com vocês. A Aline, ela tem uma formação em várias áreas. Fez graduação em História, depois mestrado também em História, mas com ênfase em Arqueologia, doutoramento em Ambiente e Sociedade. Ela é pesquisadora da Unicamp, professora também no Departamento de História e é coordenadora do Laboratório de Arqueologia Pública da Unicamp. Então o tema de hoje é o tema da relação entre arqueologia e sociedade. Perfeito. Então a primeira pergunta que eu faria, professora, é o que é arqueologia e por que ela tem uma relação com a sociedade? Então, existem muitas definições sobre o que é arqueologia. A definição que nós trabalhamos no laboratório é a ideia de que a arqueologia ela é uma ciência que estuda a cultura material. Então a gente poderia dizer que a cultura material é tudo aquilo que é produzido ou modificado pelo homem. Então a arqueologia ela vai ser uma interpretação, muitas interpretações sobre aquilo que o homem produz. Pode ser um passado distante, como pode ser um presente. Então a gente pode analisar a estrutura de uma escola, pode analisar a estrutura de um shopping, pensando um pouco como que esse mundo material ele é construído com determinadas intenções e como nós podemos criticá-lo, propor coisas novas, entendê-lo para nos pensar, né? E nesse sentido a arqueologia ela deve estar intimamente ligada com as pessoas, né? Porque ela responde a anseios que são nossos, quer dizer, como que eu vou interagir com esse mundo que eu me insiro, né? Quer dizer, então a arqueologia não é apenas o estudo de coisas antigas, pode ser também coisas mais recentes que também estão no âmbito do objeto de estudo. Isso é uma coisa muito interessante. Geralmente quando a gente trabalha com crianças, as pessoas acreditam que a arqueologia está tão distante que ela estuda dinossauros. Isso é algo bastante constante. Então, o que a gente diz... E não é o caso. Não é o caso, são outras especialidades. O que a gente diz é que a arqueologia, ela estuda um tempo em que existe o homem. E aí, tirando no Maurício de Souza, por enquanto, o homem e os dinossauros ainda não conviveram. Então, essa presença humana, ela pode ser muito antiga, como na verdade, ela pode ser de agora. Então, existe uma temporalidade que a arqueologia lida, que é do muito antigo ao atual, que nos dá muitas questões, né? Permite fazer muitas questões. E aí, então, quer dizer, se lida com tudo que é material, eu acho que é uma coisa que está muito próxima das pessoas, porque é o cotidiano das pessoas, tal como se manifesta nas coisas. Seria isso? Exato, isso mesmo. Então, o que a gente poderia pensar? A gente poderia dar exemplo de um exemplo cotidiano que seria um shopping center, né? A gente poderia analisar esse shopping pensando desde como a arquitetura faz com que dentro desse shopping a gente perca a noção do tempo. Então, existe uma intencionalidade nisso. A ideia é que você entra nessa materialidade, nessa construção, nesse espaço, e a partir daí você passe a consumir. Então, você não pode ter a real dimensão de que você está muito tempo, pouco tempo. Então, você tem uma construção material que, de certa forma, vai permitindo que você fique ali o tempo todo, consumindo. Quer dizer, é a própria configuração do espaço do shopping que faz com que a pessoa tenha essa percepção. Isso, que ela, na verdade, é um dos componentes que faz com que a pessoa possa consumir mais. Então, isso é um exemplo comum, mas a gente poderia falar sobre a sala de aula, né? Por quê? Como a sala de aula? Porque a sala de aula, e esse é um exemplo que você estudou, o professor André Zarankin, que está na UFMG hoje, a gente pode pensar a sala de aula como tendo uma configuração onde as carteiras dos alunos elas são colocadas em fileiras. E a mesa do professor é sempre à frente. Quer dizer, essa disposição das cadeiras, né, da onde o professor deve estar, já mostra uma relação de autoridade, como as pessoas devem se sentar, como elas devem se portar. É muito interessante. Eu cheguei a trabalhar em colégio durante um tempo e as carteiras elas eram fixas no chão. Fixas no chão. Pregadas. E aí é o auge de uma espécie de domesticação do corpo, né? Quer dizer, você tem que sentar ali e não pode, porque aluno adora mexer a cadeira para conversar com um colega e tal. Então ali não, né? O corpo ele está parado, domesticado, é a ideia de que ali você não pode se mover. Então a arqueologia, ela, entre muitas outras opções,
ela vai tentar entender um pouco como é que essa cultura material, quer dizer, essa cadeira, mesa, como é que as coisas são compostas com determinadas intenções. E tentar entender um pouco quais são essas intenções e como nós podemos obedecê-las, não obedecê-las, fazer propostas novas, quer dizer, criar um mundo que possa ser diferente. Agora, como qualquer ciência, disciplina, pode-se imaginar que a arqueologia também tenha passado por mudanças, porque a visão que se tem, digamos, de uma ciência, como por exemplo a arqueologia, é que é algo feito por especialistas, que sabem muito sobre, por exemplo, a composição de um objeto, ou sobre as características tipológicas, medidas dos objetos. Então, como que essa disciplina, que aparentemente tão técnica, acabou se preocupando com esses aspectos que dizem respeito ao cotidiano da vida das pessoas? Isso é uma pergunta muito legal. A gente poderia dizer que ainda existe uma visão da arqueologia como sendo um conhecimento técnico, e que deve ser diferente, deve ser separado da sociedade. Então, quem é o arqueólogo dentro dessa visão que a gente poderia chamar de mais conservadora? O arqueólogo é aquele que está dentro do laboratório, é aquele que veste um jaleco e vai fazer as medidas, vai fazer os desenhos, é quase como uma pessoa intocável, né? Então, essa visão de arqueologia é uma visão que se fortalece no século XIX e vai continuar existindo até hoje. Isso é uma coisa importante de dizer. Então, dependendo do centro onde a arqueologia é feita, existe essa visão do arqueólogo como uma pessoa que mede peças, desenha, interpreta, analisa. Agora, no caso do Brasil e da América Latina como um todo, acho que na América, na verdade, a gente tem um movimento desde o final dos anos 70 de criticar essa arqueologia que é distante das pessoas, essa arqueologia que a gente poderia chamar de gabinete, uma arqueologia de laboratório exclusivamente. Então, qual que é a ideia dessa crítica? Você precisa ter um conhecimento técnico, mas esse conhecimento técnico, por si só, não responde a uma série de anseios e não necessariamente vai servir para alguma coisa. Então, você tem arqueólogos que produzem relatórios de campo e esses relatórios de campo terminam dentro do laboratório e não chegam a lugar nenhum. É claro que o conhecimento técnico é importante, mas o trabalho do arqueólogo ele tem que ser feito junto com as pessoas que usam determinados espaços, determinados objetos. Tem que ser feito junto com pessoas que aqueles objetos possam ter sentido. Então, desde o final dos anos 70, é um movimento que começa nos Estados Unidos, mas vai fazer muito sentido na América Latina. Você tem uma abertura dessa arqueologia para dizer, olha, o arqueólogo tem uma formação específica, mas sem a pessoa que não é arqueólogo, na verdade, não tem muita função essa arqueologia. Agora, uma pergunta que sempre se faz é o seguinte, se a percepção do não especialista, seja uma pessoa qualquer, seja uma pessoa da comunidade local, se essas interpretações das pessoas têm alguma utilidade para o cientista, em geral, e aí no caso especificamente para o arqueólogo, quer dizer, adianta alguma coisa do ponto de vista epistemológico, do ponto de vista do conhecimento, para aquele que sabe fazer medidas, fazer uma série de coisas com o artefato, quer dizer, ele ganha alguma coisa ao ouvir o que as pessoas têm a dizer, ou é só o exercício de digamos, Não, na verdade ele ganha e ganha muito, né? Existem informações que as pessoas que usam determinado objeto, ou que usam determinados espaços, têm e que não necessariamente os documentos escritos ou a parte da análise da cultura material a gente consegue ter. Eu vou dar um exemplo de um trabalho muito interessante que está sendo feito no campo da arqueologia comunitária, arqueologia pública, que é um trabalho coordenado pelo professor Lúcio Menezes, que é professor de Pelotas, Universidade Federal de Pelotas. Ele tem um trabalho maravilhoso numa região de Charqueada, que é uma região que durante muito tempo era uma área de produção de charque, carne seca, basicamente. E a gente tem no sul do país um discurso muito hegemônico, dizendo que ali não havia uma escravidão ou que não há negros. Então a gente tem um discurso de que o sul é um espaço branco, né?
que tem uma série de problemas. E dentro dessa pesquisa que o professor Lúcio faz, ele está trabalhando com a escravidão dentro da charqueada. O que é importante é que no espaço em que ele está escavando, você tem uma série de pessoas que são netos, bisnetos de escravos. E o uso, a funcionalidade daqueles espaços tem sido dada também por essas pessoas. Então, são silêncios que existem ou no documento escrito, silêncios que podem existir, de repente, até na própria materialidade que nós encontramos, que podem ser problematizados com o depoimento das pessoas. Agora, os arqueólogos, esses cientistas, eles têm uma formação para isso, porque também o grande problema, justamente desse exercício que você está falando, é que o estudioso tenha instrumentos para poder ir atrás dessas opiniões, porque ele é treinado, por exemplo, para medir, volto a dizer, ele é treinado, tem uma série de treinamentos técnicos, sim, mas em que medida ele é treinado, ele tem informações para saber atuar com a população? Perfeito. Eu vou começar respondendo a pergunta com uma informação anterior, né, que é como se tornar arqueólogo no Brasil. Nós temos atualmente algumas universidades que oferecem cursos de arqueologia. No Brasil, de uma forma bastante geral, esses cursos estão vinculados à própria antropologia. Então, geralmente são cursos de antropologia com ênfase em arqueologia, o curso de arqueologia que tem duas opções. Então, como uma pessoa se torna arqueólogo, ela vai procurar ou esses cursos que são de graduação, ou então ela faz um curso que a gente chama de uma ciência pura, que é história, física, química, e aí parte para uma pós-graduação em arqueologia e áreas afins. Então, esse é o primeiro momento, que é como você adquire conhecimento técnico. Nesses cursos, você tem também algumas disciplinas para lidar com a arqueologia que a gente chama de ou pública ou comunitária, dependendo do local. Geralmente, nesses cursos que tem alguma ênfase em antropologia ou história, que tem uma ênfase nas áreas de humanas também. Agora, não dá para a gente responsabilizar a graduação ou a pós-graduação, só isso, pela formação do arqueólogo. Eu acho que as pessoas que trabalham com arqueologia pública, de uma forma geral, acabam optando por algumas leituras, acabam optando por alguns temas e de uma forma, de uma opção pessoal, acabam lidando com essas áreas. Né? Acho que tem esses caminhos. Porque aí a função na formação desse arqueólogo atento a essas questões, eu acho que é muito importante. E no caso, você como coordenadora do laboratório aqui na Unicamp, que trabalhos têm sido feitos nessa direção? Excelente. O laboratório, ele fica localizado no Núcleo de Estudos e Pesquisas Ambientais e ele existe na Unicamp desde 2007. Né? Ele passou por algumas reestruturações a partir de 2009 e ele é um laboratório que se diferencia de outros laboratórios de arqueologia porque ele é voltado para a ação pública. Então, essa é a primeira característica do laboratório. Nós temos a preocupação com o trabalho técnico, mas para além do trabalho técnico, a gente entende que é nossa obrigação dialogar com as pessoas. Então, por exemplo, no caso do laboratório, a gente recebe alunos que são alunos do ensino médio de escolas públicas, vindas pelo aquele programa PIC Júnior, que existe na Unicamp e existem em outros laboratórios. Mas qual a ideia? A gente pega alunos, recebe alunos de 14, 15, 16 anos, para que eles participem do trabalho técnico do laboratório, mas também participem das discussões sobre patrimônio, o que é arqueologia, o que é memória, porque a gente acredita que esse tipo de trabalho, na verdade, é como se fosse uma semente. Né? São pessoas que passam a ter outras oportunidades além do cotidiano delas, e a partir dali elas passam a lidar de forma mais crítica com o mundo em que elas vivem. Então, elas passam a reconhecer o que seria um patrimônio, elas passam a reconhecer e criticar, isso é uma coisa importante, né? O que faz um arqueólogo, onde está a arqueologia... Quer dizer, também essa atuação está a serviço, então, na verdade, da formação não de arqueólogos, mas de cidadãos críticos. De cidadãos críticos. Eu acho que essa é a ponta-chave. E uma formação não no sentido de que nós vamos ensinar alguém a ser crítico, porque isso é absolutamente impossível e seria bastante pedante. Mas é a ideia de que nós estamos abertos a diálogos
para questionar algumas coisas que existem no mundo atual. Então, a gente tem essa parceria com alunos de escolas públicas, mas a gente também tem algumas parcerias, na verdade, a gente está construindo algumas parcerias com a Secretaria de Educação, tem outras parcerias com o Museu Exploratório de Ciências, aqui na Unicamp mesmo, e estamos abertos a outros projetos. Então, eu indicaria para as pessoas conhecerem o site do nosso laboratório. Existe um espaço interativo para enviar sugestões, para enviar dúvidas e outros comentários. E a gente também tem um Facebook super moderno, que é para a ideia de que as pessoas se comuniquem. Então, o Laboratório de Arqueologia ele é um espaço que tem que ser aberto. É claro que nós temos toda a segurança do acervo, é claro que nós temos também a parte técnica, mas a nossa maior opção é a opção por se abrir para a comunidade como um todo. E também há reflexões, digamos, de outros acadêmicos nessa direção? Vocês publicam reflexões sobre o tema? Sim, eu acho que atualmente a publicação mais acessível é uma revista que nós temos. Ela se chama Revista de Arqueologia Pública. A pessoa pode procurar no Google ou conhecer o site do laboratório, ela está vinculada ao site e ela reúne artigos tanto de estrangeiros como de pesquisadores nacionais que tratam do tema da arqueologia pública, ou memória, ou patrimônio, mas sempre pensando nessa ideia de que as diversas comunidades devem estar em um diálogo constante, aberto, sem hierarquias com os Quer laboratórios. Dizer que, pelo que você falou, se você falou em estrangeiro, significa que essa é uma tendência que também está em outros países do mundo, ações no campo da interação com a sociedade. Sim, outros países. A gente tem, por exemplo, em Portugal, algumas aberturas de sítios arqueológicos para o que a gente chama de terceira idade. Nós temos os alunos que vão para sítios do estrangeiro também, né, no exterior. Então, existe uma abertura imensa, a gente poderia dizer que é uma grande tendência mundial dos arqueólogos aceitarem e, na verdade, interagirem com as pessoas tanto dentro do espaço da escavação como dentro do espaço do laboratório. Então, a gente está formando, eu diria, uma nova vertente dentro da arqueologia, existe desde os anos 70, mas a gente poderia dizer que ela está se solidificando, valorizando a diversidade, diálogo, interação, sem hierarquias do conhecimento, né? Não é porque eu tenho um conhecimento técnico que eu me torno melhor ou que eu posso falar a verdade sobre determinado tema. O conhecimento técnico é importante, mas ele pode e deve ser enriquecido com outros diálogos. Imagino que também uma das áreas em que essa ação com a sociedade é muito importante, por exemplo, com comunidades indígenas, que podem fornecer explicações sobre cultura material, sobre objetos, usos, costumes. Isso também tem sido feito? Isso tem sido feito. A gente tem, desde, se eu não me engano, 2008, no Xingu, trabalhos de reconhecimento de patrimônios indígenas. E por que isso é importante? Porque, na verdade, esse reconhecimento do patrimônio não é uma comunidade externa aos indígenas dizendo, olha, isso é um patrimônio que deve ser lembrado, algo que precisa ser memorado. Então, você tem as comunidades se organizando e reconhecendo espaços e objetos que são interessantes dentro da sua própria cultura. E os arqueólogos andam juntos com essa tendência, eles ajudam a operacionalizar todo esse processo, mas não é uma escolha do arqueólogo em relação a esse patrimônio. A gente tem isso no Brasil, mas tem nos Estados Unidos, quer dizer, é uma tendência tanto nacional como internacional. A gente não está sozinho na luta. Professora Aline, eu queria agradecer muitíssimo, eu tenho certeza que o nosso público sai com outras concepções a respeito dessa ciência, a arqueologia. E então, queria agradecer muito a sua disposição de estar no programa conosco. Eu que agradeço e eu gostaria de aproveitar e convidar as pessoas que estão nos assistindo, tanto para conhecer o site do laboratório, a revista do Laboratório de Arqueologia Pública, mas também, se quiser, o espaço está aberto para visitações. A única coisa para a gente poder organizar o espaço é que essas visitações precisam ser pré-agendadas. O agendamento ele se dá pelo próprio site, mas nós estamos abertos a receber as pessoas dentro desse laboratório. Agradeço muito, Aline, a sua participação. Eu que agradeço, muito obrigada.
e convido a todos ao próximo programa Diálogo Sem Fronteira.